Olá turma, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo, tá? Onde eu pretendo fazer alguns comentários aqui a respeito da apresentação que vocês já devem ter visto lá no Moodle, tá? Essa apresentação em PDF, certo? Vou só ajeitar um pouquinho aqui a janelinha para não atrapalhar. Tá? Eu estou em dois monitores, aqui eu consigo editar o conteúdo e aqui eu consigo me dirigir a vocês. Tá? Lembre-se que estamos modelando os blocos com medidas redondas, tá? 40 por 20 por 20 ou 20 por 20 por 20, ignorando, por enquanto, a junta de 1 centímetro entre eles. Tá? Isso a gente vai abordar depois no segundo trabalho, quando formos detalhar isso no AutoCAD. Então aqui os esquemas principais de amarração entre os blocos. Né? Vocês podem propor os blocos contrafiados ou os blocos com as fiadas alinhadas no prumo, né, na vertical. As duas situações funcionam bem. Claro que essa situação aqui da esquerda pode exigir algumas concretagens internas, eventualmente, para uma melhor amarração, né, entre as paredes, já que aqui isso já acontece de forma mais natural. Vocês vão ver aqui, né, tem também alguns exemplos aí demonstrando um pouco como é feita essa concretagem interna e a passagem dos eletrodutos, né, ou eventualmente de armaduras. Tá? Como vocês podem ver aqui, né, isso aqui é um esquema de uma ferragem para conseguir depois fazer uma concretagem, né, com grout, para tornar essas paredes aqui um pouco mais solidárias entre si, ou mesmo fazer alguma concretagem na própria sequência de blocos canaleta, gerando uma pequena viga, que vence alguns vãos aí, suficientes, né, para a gente conseguir ter alguma esquadria, né, na parte inferior. Alguns padrões possíveis aí de colocação desses blocos, né, vocês podem usar a criatividade aí se quiserem nesse sentido. Aqui uma pessoa assentando, né, esses blocos, vejam que há um fiozinho de nylon aqui para garantir o prumo, né, como em qualquer sistema de alvenaria, e aqui alguns eletrodutos, né, que são deixados na parte interna para passagem depois de fiação elétrica. Lá a gente vê alguns dutos de hidráulica e também, enfim. Vejam que aqui, ó, existe uma verga, tá, sobre uma esquadria que vai ser colocada depois, mas isso aqui não é feito com bloco canaleta. Tá? Isso aqui é feito num esquema convencional, em que os blocos são escorados durante um tempo, então não é o mais recomendável. Tá? Depois vai aparecer uma situação ali em que isso funciona melhor. Enfim, o processo disso, né, em andamento, é uma técnica construtiva dominada assim, no mundo inteiro. Tá? Alguns exemplos importantes aí que eu acho legal de vocês conhecerem. Tá? Isso aqui é um pavilhão do Rietveld, na Holanda, que foi reconstruído em 2010. Esse aqui é do Aldo van Eyck, também na Holanda. Eles ficam num parque bem legal, né? o Parque Kröller-Müller, lá na Holanda, bem bacana. Aqui a gente pode ver que há a possibilidade de paredes curvas, tá? Embora a gente vá manter o nosso exercício totalmente dentro da ortogonalidade. Como é o caso aqui, por exemplo, desse projeto conhecido do Alejandro Aravena, que é a Quinta Monroy, lá no Chile, né? Dentro daquela ideia do escritório elemental, onde esses espaços aqui entre as edificações são preenchidos posteriormente pelos moradores à medida em que eles obtêm recursos, né, para conseguir dar sequência aí às suas construções. Isso aqui já é uma obra que tem um padrão construtivo similar, embora seja um público diferente. Né? Isso aqui é uma edificação de classe média na cidade de Brasília, também feita com essa técnica, ó, do bloco de concreto sobre uma laje de concreto e com cintas de amarração, como vocês podem ver aqui, que tem o mesmo módulo de 2 blocos de altura. Então isso aqui é uma cinta de amarração de concreto que tem 40 centímetros de altura. Um exemplo no México, né, de uma residência em 2 pavimentos. Notem que ali a gente consegue ver, ó, o escoamento das águas pluviais, né, da laje superior, que é algo que a gente não precisa fazer aqui no nosso exercício. Essa casa aqui em São Paulo ficou bem conhecida, né, a casa na Vila Matilde, do escritório Terra Tuma Arquitetos, um projeto com um orçamento baixíssimo e que diz respeito justamente ao fato de utilizar alvenaria de blocos de concreto, esquadrias de ferro e as próprias lajes pré-fabricadas com as instalações, ó, todas elas aparentes. Tá? Mesma situação, né, desse caso aqui na cidade de Quito, no Equador, né, que também, né, apenas mescla um pouco com a estrutura em madeira aqui, tá? E não tem laje de concreto no pavimento superior. Essa residência aqui, se não me engano, fica na cidade de Córdoba, na Argentina. É um exemplo bacana de mostrar para vocês. Acho que tem uma
uma limpeza compositiva interessante aqui, né? Essa ideia das esquadrias que vão de piso a teto, acho que é uma coisa legal. Eventualmente esquadrias que são pequenas perfurações no volume e nesse momento, né, os arquitetos se utilizam aqui do bloco canaleta. Vejam que esses 5 blocos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eles têm até uma cor um pouco diferente dos demais, justamente em função de serem, né, de um lote um pouco distinto na fabricação. E notem que eles se apoiam no meio bloco aqui, ó, tá? Eu vou até voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Isso é diferente desse sistema aqui, ó, em que o bloco está colado simplesmente nesse outro, apoiado numa verga, não está sendo usado aqui o esquema do bloco canaleta, né, que é um esquema certamente mais adequado para vencer um vão como esse aqui, que é um vão de 1,60 m, tá? Evitando com isso deformações futuras, trincas, fissuras e coisas do gênero. Tá? Um outro exemplo aqui no Japão, com blocos de tamanho um pouco maior, né, mas com técnica similar e uma laje moldada no local, aqui na parte superior. E uma outra casa do Territuma, também em São Paulo, com o mesmo esquema, né, de alvenaria de blocos de concreto, lajes pré-fabricadas, né, mais ou menos como aquela da Vila Matilde, mas aqui com um padrão talvez um pouquinho mais elevado em termos de acabamento e materiais. Tá bem? Isso aqui é um pouco a sequência, né, da montagem desses blocos. Eu coloquei lá no Moodle 2 trabalhos que eu considero muito bons, assim, para vocês terem uma ideia, né, de como proceder. E na sequência pretendo fazer um outro vídeo aí na tela do SketchUp, tá, para que a gente consiga eventualmente dirimir algumas dúvidas aí de como modelar e organizar o desenho em algumas camadas, né, para facilitar depois a visualização das fiadas com vistas à montagem do PowerPoint. Certo? Então, bom trabalho para vocês e nos mantemos em contato, tá, pelos meios digitais. Um abraço.